Um grito corta o silêncio de uma cabine de primeira classe. Senhor, você precisa tirar esse colar ou escondê-lo sob a camisa. A comissária de bordo, com o dedo apontado, fita Jonathan Romy, que carrega no pescoço um simples crucifixo de madeira, símbolo sagrado de sua fé católica. O ar se torna elétrico, os olhares dos passageiros se fixam, e o que era para ser um voo comum de Los Angeles a Nova York se transforma em um palco de tensão e coragem. Em um mundo que muitas vezes tenta apagar a luz da fé, a força serena de um homem ilumina um caminho de conexão e esperança, como um reflexo do próprio Cristo que ele interpreta em asterisco deixou em asterisco. Como você reagiria se sua fé fosse desafiada em público? Deixe um nos comentários se acredita que a coragem pode mudar corações. Compartilhe esta história e mergulhe conosco para descobrir como Jonathan Romy transformou um confronto em um testemunho inesquecível de amor e resiliência. A mão de Jonathan instintivamente tocou o crucifixo, sua expressão uma mistura de confusão e incredulidade diante do que ouvia. Desculpe-me, como? Perguntou ele calmamente, seus olhos encontrando o olhar firme da comissária. O crucifixo não era grande ou chamativo, apenas uma modesta cruz de madeira reconhecida por milhões que o viam interpretar Jesus na série de sucesso asterisco deixou em asterisco. O objeto tinha um significado pessoal profundo para Jonathan, acompanhando-o em sua jornada de fé e em seu papel que definiu sua carreira. Ele não esperava que se tornaria o centro de uma controvérsia em um voo rotineiro de Los Angeles para Nova York. A comissária, cujo crachá dizia Melissa, mudou o peso do corpo e cruzou os braços, claramente desconfortável, mas determinada a manter sua posição. Recebemos reclamações sobre símbolos religiosos exibidos abertamente, explicou em um tom baixo que, ainda assim, chegou aos passageiros próximos. Pode ser ofensivo para outros viajantes, e nossa política da companhia aérea incentiva um ambiente neutro, especialmente na primeira classe. Ela gesticulou vagamente ao redor da cabine, embora ninguém parecesse prestar atenção especial ao colar de Jonathan, exceto ela. Jonathan Romy era conhecido por sua postura gentil dentro e fora das telas. A mesma presença tranquilizadora que atraía milhões para sua interpretação de Jesus, agora evidente em como lidava com esse confronto inesperado. Já usei este crucifixo em dezenas de voos antes e nunca tive problemas, respondeu ele com calma, sua voz equilibrada e respeitosa, apesar da natureza pública da troca. Você poderia me mostrar onde, na política da companhia aérea, está escrito que símbolos religiosos não podem ser visíveis? Os outros passageiros da primeira classe agora observavam abertamente a interação, alguns com expressões de confusão, outros parecendo desconfortáveis com a tensão que se desenrolava antes da decolagem. Você já testemunhou alguém manter sua fé diante da pressão pública para escondê-la? Como você reagiria se fosse pedido a ocultar um símbolo de suas crenças mais profundas? Esta é a notável história verdadeira de como Jonathan Romy, mais conhecido por interpretar Jesus em asterisco deixou em asterisco, respondeu quando desafiado sobre sua fé em um lugar inesperado. Naquela manhã, Jonathan chegou ao aeroporto vestido simplesmente com jeans, uma camisa azul marinho e sapatos confortáveis para a viagem. Sua barba estava bem aparada, o cabelo penteado casualmente, nada em sua aparência sugerindo que ele era estrela do fenômeno de mídia baseado na fé que mais crescia em décadas. O crucifixo de madeira ao redor de seu pescoço era o único elemento distintivo de sua roupa, uma peça humilde com significado profundo, mais do que valor monetário. Enquanto passava pela segurança, alguns fãs o reconheceram, aproximando-se respeitosamente para tirar fotos rápidas ou expressar como sua interpretação de Jesus impactara suas vidas. Jonathan sempre recebia esses encontros com naturalidade, genuinamente grato pelas conexões que seu trabalho criava com espectadores ao redor do mundo. O dia começara normalmente. Ele estava voando para Nova York para entrevistas sobre a nova temporada de Asterisco deixou em asterisco, com uma agenda cheia de aparições na mídia e eventos com fãs. Jonathan tomou seu café na sala VIP, verificando mensagens de seu empresário sobre mudanças de última hora na programação.
Ele estava ansioso para compartilhar novidades sobre a série com os fãs que ajudaram a financiar o que se tornou um fenômeno global, trazendo a história de Jesus para o público de forma autêntica e acessível. Ao embarcar, Jonathan se acomodou em seu assento na janela, na terceira fileira da primeira classe, guardando sua bagagem de mão e pegando um livro que pretendia terminar. Enquanto outros passageiros se instalavam, a rotina pré-voo se desenrolava ao seu redor, pessoas organizando suas coisas, comissários oferecendo bebidas antes da decolagem, o zumbido suave das conversas preenchendo a cabine. Nada sugeria que esse voo seria algo além do comum. Melissa, a comissária-chefe da primeira classe, com 15 anos de experiência na companhia aérea, orgulhava-se de manter o que considerava um ambiente profissional. Ao notar o crucifixo de Jonathan enquanto oferecia água ou suco de laranja, algo naquela peça chamou sua atenção imediatamente. Ela havia atendido muitas celebridades ao longo dos anos, mas algo naquele passageiro e seu símbolo religioso exposto desencadeou uma reação que ela não esperava. Água seria ótimo. Obrigado, disse Jonathan com um sorriso, erguendo os olhos do livro. Ela assentiu profissionalmente, mas seus olhos se detiveram no crucifixo, uma expressão fugaz de desaprovação cruzando seu rosto antes de passar para o próximo passageiro. 20 minutos depois, com o embarque quase concluído, Melissa voltou ao assento de Jonathan, agora com uma postura diferente. Com licença, senhor, disse ela em voz baixa, inclinando-se ligeiramente para evitar ser ouvida. Preciso falar com você sobre o colar religioso que está usando. Seu tom era educado, mas firme, como se estivesse abordando um passageiro que poderia estar violando uma regra importante. Jonathan olhou para cima, momentaneamente confuso, com o dedo marcando a página do livro. Minha cruz? Perguntou, olhando para o simples símbolo de madeira pendurado no cordão de couro. Há algum problema com ela? A pergunta era genuína. Em todas as suas viagens usando o mesmo crucifixo, nunca haviam sugerido que pudesse ser um problema. Melissa manteve um sorriso profissional, mas seus olhos revelavam certa tensão. Nossa companhia aérea busca criar um ambiente confortável para todos os passageiros, e alguns podem achar símbolos religiosos desconfortáveis ou divisivos, explicou ela com fluidez. Geralmente pedimos que esses itens sejam mantidos discretos durante o voo, especialmente na primeira classe, onde os clientes esperam uma experiência premium. Jonathan colocou o livro de lado, dando a Melissa sua total atenção enquanto processava o pedido. Aprecio sua preocupação com os outros passageiros, começou ele calmamente, mas esta cruz é uma expressão pessoal da minha fé, não uma tentativa de incomodar ninguém. Ele falou suavemente, mas com clara convicção, mantendo contato visual com Melissa. Nunca me pediram para escondê-la em nenhum voo antes. Um empresário sentado do outro lado do corredor olhou, claramente ouvindo a troca enquanto fingia estar absorto em sua revista. Duas mulheres na fileira à frente viraram-se ligeiramente em seus assentos, pausando a conversa ao perceberem a interação entre Jonathan e a comissária. A atmosfera na cabine de primeira classe mudou sutilmente à medida que mais passageiros notavam a conversa em comum na fileira 3. Embora eu entenda que é pessoal para você, continuou Melissa, sua voz ganhando um tom ligeiramente mais firme, temos passageiros de diversas origens, e nossa política é manter um ambiente neutro. Ela gesticulou vagamente para a cruz novamente. Talvez você possa simplesmente colocá-la sob a camisa durante o voo, e isso resolveria qualquer problema potencial. Jonathan respirou fundo, considerando sua resposta cuidadosamente antes de falar. Você pode me dizer qual política específica da companhia aérea aborda símbolos religiosos? Perguntou ele, seu tom permanecendo respeitoso apesar do crescente desconforto da situação. Eu viajo com frequência e revisei as diretrizes de passageiros da sua companhia, mas não me lembro de ver nada que proíba usar um colar com uma cruz. Melissa hesitou brevemente, claramente não esperando ser questionada sobre os detalhes da política que tentava impor. Isso se enquadra nas nossas diretrizes gerais de conduta de passageiros e criação de um ambiente inclusivo,
respondeu ela, embora sua resposta carecesse da certeza de suas declarações anteriores. Temos discricionariedade para lidar com situações que possam perturbar o conforto de outros viajantes. Entendo, Jonathan assentiu pensativamente, ainda mantendo sua compostura. Alguém reclamou especificamente da minha cruz, ou você está antecipando que alguém pode se sentir desconfortável? A pergunta era direta, mas feita sem acusação, um simples pedido de clareza sobre o que motivara essa intervenção em comum. A tensão na postura de Melissa aumentou ligeiramente. Seu comportamento profissional começando a mostrar rachaduras à medida que a conversa se estendia mais do que ela havia previsto. Tentamos ser proativos sobre possíveis problemas antes que eles surjam, respondeu ela, olhando brevemente ao redor da cabine. Símbolos religiosos podem ser particularmente sensíveis em ambientes fechados como uma aeronave. Nesse momento, vários passageiros observavam abertamente a interação, alguns com expressões de confusão, outros com desaprovação evidente, embora não estivesse claro se essa desaprovação era dirigida a Jonathan ou a Melissa. Uma mulher na casa dos 60 anos, sentada 2 fileiras à frente, virou-se completamente em seu assento, tirando os óculos de leitura para observar melhor o que estava acontecendo. Respeito que você está tentando fazer seu trabalho, disse Jonathan gentilmente, mas não me sinto confortável em tirar ou esconder minha cruz. Ele tocou o símbolo de madeira levemente, um gesto que parecia quase inconsciente. Não é apenas uma joia para mim, representa minha fé, que é central para quem eu sou. Sua voz permaneceu calma e comedida, sem qualquer traço de confronto, apesar da natureza cada vez mais pública da discussão. A expressão de Melissa endureceu ligeiramente, seu sorriso de atendimento ao cliente tornando-se mais fixo. Senhor, se você não estiver disposto a seguir as instruções da tripulação, precisarei falar com o capitão antes de partirmos. A implicação era clara. Isso poderia escalar além de um simples pedido se Jonathan continuasse a resistir. Temos autoridade para remover passageiros que não seguem as instruções da tripulação. Um murmúrio percorreu a cabine de primeira classe diante dessa ameaça velada, a tensão agora palpável enquanto outros passageiros trocavam olhares de surpresa ou preocupação. O empresário do outro lado do corredor abaixou completamente sua revista, não mais fingindo não ouvir. Um senhor mais velho na primeira fileira levantou-se parcialmente, como se considerasse intervir. Jonathan piscou, surpreso com a súbita escalada, mas ainda mantendo sua compostura. Você está dizendo que eu poderia ser removido deste voo por usar um colar com uma cruz? Perguntou ele, sua voz ainda calma, mas com um toque de incredulidade. Não estou sendo disruptivo ou quebrando nenhuma regra de que eu tenha conhecimento. A situação havia passado de constrangedora para algo mais sério, e Jonathan parecia estar processando essa mudança em tempo real. Estou apenas pedindo que você cumpra um pedido razoável de um membro da tripulação, respondeu Melissa, seu tom tornando-se cada vez mais defensivo à medida que sentia a crescente atenção dos outros passageiros. Todos os viajantes devem seguir as instruções da tripulação durante um voo, independentemente da natureza dessas instruções. Sua mão moveu-se para o colarinho, ajustando-o ligeiramente em um gesto que parecia nervoso. Do outro lado do corredor, uma mulher de meia-idade com cabelo grisalho curto inclinou-se para a frente. Com licença, interveio ela educadamente, mas com firmeza, dirigindo-se a Melissa. Eu viajo com esta companhia aérea pelo menos 2 vezes por mês, e nunca ouvi falar de nenhuma política contra símbolos religiosos. Sua voz carregava autoridade, a confiança de uma viajante frequente familiarizada com os procedimentos da companhia. Na verdade, estou usando uma cruz agora mesmo sob minha blusa. Devo me preocupar com isso também? Melissa virou-se, claramente surpresa com essa intervenção inesperada de outra passageira. Senhora, estou lidando com uma situação com este passageiro em particular, respondeu com profissionalismo forçado. Não há motivo para preocupação com suas próprias joias.
A distinção que ela tentava fazer apenas destacava a inconsistência de sua abordagem, um fato que não passou despercebido pelo público cada vez mais atento na cabine de primeira classe. Parece que você está me destacando especificamente, observou Jonathan calmamente, seu olhar firme enquanto olhava para Melissa. Se sua preocupação é realmente com símbolos religiosos em geral, você não deveria abordar todos os passageiros que usam esses itens? A pergunta não era acusatória, mas lógica, destacando a aplicação seletiva dessa suposta política. Outra comissária, uma mulher mais jovem chamada Sarah, conforme indicado em seu crachá, aproximou-se cautelosamente do Galley, percebendo a tensão crescente. Está tudo bem aqui, Melissa? Perguntou ela em voz baixa, sua expressão preocupada enquanto avaliava a cena. Melissa de pé rigidamente ao lado do assento de Jonathan. Vários passageiros observando abertamente com expressões que variavam de curiosidade a desaprovação. Antes que Melissa pudesse responder, um homem na casa dos 40 anos, sentado na fileira atrás de Jonathan, falou. Espere um minuto. Você não é Jonathan Roumi de *de Chosen *? Sua voz ecoou pela cabine, fazendo mais cabeças se voltarem para o assento de Jonathan. Minha esposa e eu assistimos ao seu programa todas as semanas. Você interpreta Jesus. Essa revelação gerou outra onda de murmúrios na cabine, o contexto mudando repentinamente enquanto os passageiros faziam a conexão entre o homem sendo pedido para esconder sua cruz e seu papel interpretando Jesus Cristo na tela. Jonathan sorriu levemente e assentiu, claramente acostumado a ser reconhecido, mas não querendo que esse detalhe desviasse a atenção do problema em questão. Sim, sou eu, reconheceu simplesmente antes de voltar sua atenção para Melissa. Mas, independentemente do que eu faço para viver, acho que pedir a qualquer pessoa que esconda um símbolo de sua fé levanta questões importantes sobre respeito e liberdade religiosa. Sarah, a segunda comissária, olhou entre Jonathan e Melissa com crescente compreensão, claramente reconhecendo quem Jonathan era e a natureza problemática do pedido que estava sendo feito. Melissa, posso falar com você por um momento? Perguntou ela baixamente, gesticulando para o Galley. Acho que devemos discutir isso antes de tomar qualquer atitude adicional. Melissa hesitou, sua autoridade agora abertamente desafiada por passageiros e sua colega. Senhor, por favor, considere meu pedido enquanto consulto minha equipe, disse ela a Jonathan, seu tom ainda firme, mas com uma nova corrente de incerteza. Voltaremos em breve. Com isso, ela se virou e seguiu Sarah em direção à frente da cabine, sua conversa sussurrada começando imediatamente enquanto se afastavam do alcance auditivo. Enquanto as comissárias se afastavam, vários passageiros se inclinaram para Jonathan com expressões de apoio ou curiosidade. Não acredito que ela pediu que você escondesse sua cruz, disse a mulher de cabelo grisalho, balançando a cabeça em descrença. Viajo há 40 anos e nunca encontrei nada assim. Jonathan sorriu com gratidão pelas palavras dela, embora a tensão ao redor de seus olhos sugerisse que o confronto o afetara mais do que sua calma exterior poderia indicar. O homem que o reconheceu estendeu a mão pelo corredor. Sou David Henderson. Minha família ama sua interpretação de Jesus, disse ele com genuíno calor. A ironia de pedir ao homem que interpreta Jesus para esconder sua cruz não passou despercebida por nenhum de nós. Alguns risos percorreram os assentos próximos, a absurdidade da situação proporcionando um momento de leveza em meio à tensão. Jonathan apertou a mão de David com um sorriso grato. Obrigado por assistir ao programa, respondeu ele sinceramente. Colocamos nossos corações na produção, e significa muito saber que está conectando com os espectadores. Mesmo nesse momento desconfortável, sua genuína apreciação pelos fãs era evidente, uma humildade que parecia alinhada com o personagem que ele interpretava na tela. Na frente da cabine, a conversa entre Melissa e Sarah parecia estar ficando mais intensa, com Sarah falando mais enquanto a postura de Melissa se tornava cada vez mais defensiva.
A comissária mais jovem gesticulava sutilmente em direção ao assento de Jonathan, sua expressão preocupada enquanto parecia explicar algo à colega. O capitão emergiu da cabine de comando. Um homem alto com cabelos grisalhos e o porte confiante de alguém com décadas de experiência de voo. Ele ouviu brevemente ambas as comissárias antes de olhar para o assento de Jonathan, sua expressão pensativa, mas indecifrável. Após um momento de consideração, ele assentiu para Sarah e começou a caminhar pelo corredor em direção à fileira 3. A atmosfera na cabine ficou ainda mais carregada enquanto o capitão se aproximava. Os passageiros observando com interesse evidente enquanto esse drama pré-voo incomum continuava a se desenrolar. Jonathan permaneceu sentado calmamente, seu livro agora fechado em seu colo, o crucifixo de madeira ainda visível contra sua camisa azul marinho enquanto esperava para ver o que aconteceria a seguir. Senhor Holme, começou o capitão, sua voz carregando a calma autoridade de alguém acostumado a gerenciar situações difíceis. Sou o capitão Wilson. Ele estendeu a mão, que Jonathan apertou firmemente. Entendo que houve alguma confusão sobre a política da companhia aérea em relação a itens pessoais. Sim, senhor, respondeu Jonathan respeitosamente. Fui solicitado a remover ou esconder meu colar com a cruz, e estava tentando entender qual política específica exige isso. Seu tom permaneceu comedido e respeitoso, a mesma dignidade gentil que caracterizou sua resposta durante todo o confronto. O capitão Wilson assentiu pensativamente, olhando brevemente para o crucifixo de madeira antes de encontrar os olhos de Jonathan novamente. Quero deixar claro que nossa companhia aérea não tem nenhuma política que proíba os passageiros de usarem símbolos religiosos, afirmou ele, sua voz projetando-se o suficiente para ser ouvida por aqueles que observavam nas proximidades. Valorizamos a diversidade e respeitamos as expressões pessoais de fé de todos os nossos clientes e membros da tripulação. Uma onda visível de alívio passou pela cabine com essa declaração clara. Vários passageiros assentindo em aprovação enquanto outros trocavam olhares satisfeitos. Melissa, que havia seguido o capitão a uma pequena distância, permaneceu rigidamente na borda do corredor, sua expressão uma mistura de constrangimento e desafio enquanto sua interpretação da política era publicamente corrigida. Aprecio essa clarificação, capitão, disse Jonathan com genuína gratidão. Certamente não quero causar nenhuma interrupção no voo, mas minha fé é muito importante para mim. O crucifixo captou a luz da cabine enquanto ele falava, o simples símbolo de madeira no centro dessa controvérsia inesperada. A expressão do capitão Wilson suavizou-se ligeiramente, um toque de reconhecimento em seus olhos enquanto olhava para Jonathan. Nenhuma interrupção, Sr. Holme. Estamos felizes em tê-lo a bordo. Ele se virou para se dirigir à cabine em geral, sua voz carregando autoridade profissional. Pessoal, estaremos nos afastando do portão em cerca de 5 minutos. Por favor, certifiquem-se de que seus cintos de segurança estão afivelados e seus assentos estão na posição vertical. Com essa transição simples, o capitão efetivamente encerrou a discussão pública, voltando para a cabine de comando. Ao passar por Melissa, ele fez uma breve pausa para dizer algo em voz baixa que não chegou aos passageiros. Ela sentiu rigidamente, seus lábios comprimidos em uma linha fina enquanto retornava ao galley sem olhar para Jonathan ou qualquer um dos passageiros que testemunharam a troca. Sarah aproximou-se do assento de Jonathan com um sorriso apologético. Sr. Holme, quero me desculpar pessoalmente por qualquer desconforto que essa situação causou, disse ela baixinho. Posso pegar algo para você antes da decolagem? O contraste entre seu profissionalismo caloroso e a abordagem confrontadora anterior de Melissa era marcante. Apenas um pouco de água seria ótimo, obrigado, respondeu Jonathan com um sorriso gracioso, a tensão em seus ombros visivelmente aliviando agora que a situação parecia resolvida. Sarah assentiu e foi para o galley, retornando momentos depois com uma garrafa de água, que colocou no apoio de braço com outro sorriso apologético. Enquanto o avião se afastava do portão e a demonstração de segurança começava, os ritmos normais de viagem aérea gradualmente se restabeleciam.
No entanto, permanecia uma corrente de consciência na cabine de primeira classe, com passageiros ocasionalmente olhando para Jonathan ou sussurrando baixinho com seus companheiros de viagem sobre o que haviam testemunhado. Jonathan abriu seu livro novamente, tentando voltar à leitura, embora a adrenalina residual do confronto tornasse difícil focar nas palavras da página. Ele se pegou relendo o mesmo parágrafo várias vezes, seus pensamentos voltando continuamente ao desafio inesperado à sua fé que acabará de ocorrer. Ao seu lado, o assento da janela permaneceu vazio, uma pequena misericórdia que lhe dava espaço para processar suas emoções sem companhia imediata. A mão de Jonathan ocasionalmente tocava o crucifixo de madeira, um gesto que parecia tanto protetor quanto reconfortante, uma conexão física com a fé que fora o centro do confronto. O avião subia constantemente pelas nuvens, deixando o solo e seus problemas para trás enquanto alcançava a altitude de cruzeiro. O sinal do cinto de segurança apagou-se, e os passageiros começaram a se acomodar para a jornada cross-country, alguns reclinando seus assentos enquanto outros pegavam laptops ou tablets para trabalhar durante o voo. Sarah voltou para oferecer bebidas quando alcançaram a altitude de cruzeiro, movendo-se eficientemente pela cabine com um sorriso caloroso para cada passageiro. Quando chegou à fileira de Jonathan, seu sorriso carregava uma medida extra de genuína apologia. "Como você está?", perguntou ela baixinho, enquanto entregava a água com gás que ele havia pedido. "Estou bem, obrigado", assegurou Jonathan, aceitando a bebida com um aceno grato. "Essas coisas acontecem. Tudo resolvido agora." Sua resposta graciosa pareceu aliviar parte da preocupação de Sarah, embora ela ainda parecesse perturbada pelo que acontecerá antes da decolagem. "Nem todos os comissários de bordo compartilham a perspectiva de Melissa", disse Sarah cuidadosamente, mantendo a voz baixa. "Muitos de nós somos pessoas de fé também." Ela olhou brevemente para o galley onde Melissa estava preparando o carrinho de bebidas, depois voltou para Jonathan com um pequeno sorriso. "Seu programa significa muito para minha família, a propósito." A expressão de Jonathan aqueceu-se com essa conexão inesperada. "Isso significa muito ouvir, obrigado", respondeu ele sinceramente. "Tem sido uma jornada incrível dar vida a essas histórias." A conversa mudou naturalmente para *deixou em asterisco, um breve momento de conexão positiva que ajudou a dissipar ainda mais a tensão do confronto anterior. Enquanto Sarah seguia para atender outros passageiros, o empresário do outro lado do corredor inclinou-se ligeiramente para Jonathan. "Não sou particularmente religioso", disse ele em um tom conversacional, "mas o que aconteceu antes da decolagem não me pareceu certo de forma alguma." Ele balançou a cabeça ligeiramente, apresentando-se como Michael Shen, um executivo de tecnologia viajando para Nova York para uma conferência. "Aprecio você dizer isso", respondeu Jonathan, estendendo a mão para apertar a de Michael. "Não se trata de alguém compartilhar minhas crenças, trata-se de respeito pelo direito de cada pessoa expressar sua fé pacificamente." Os dois homens caíram em uma conversa fácil, a experiência compartilhada do confronto pré-voo criando uma conexão inesperada pelo corredor. Enquanto isso, no galley, Melissa visivelmente lutava para manter sua compostura profissional enquanto organizava itens no carrinho de refeições. Seus movimentos eram rígidos, sua expressão tensa, enquanto evitava contato visual com os passageiros ou com Sarah, que trabalhava ao seu lado com eficiência praticada. A voz do capitão Wilson veio pelo interfone, informando os passageiros sobre o trajeto do voo e o horário previsto de chegada em Nova York. O anúncio rotineiro trouxe outra camada de normalidade à cabine, embora olhares ocasionais para Jonathan e Melissa sugerissem que o incidente permanecia fresco nas mentes dos passageiros. Enquanto o serviço de refeições começava, a diferença entre as abordagens de Sarah e Melissa tornava-se cada vez mais aparente. Sarah movia-se pela cabine com genuíno calor, interagindo brevemente com os passageiros enquanto servia suas refeições. Melissa,
Por outro lado, desempenhava suas funções com correção técnica, mas com uma distinta distância emocional, suas interações limitadas ao mínimo exigido por seu trabalho. Quando Melissa chegou à fileira de Jonathan com um carrinho de refeições, houve um momento de tensão palpável enquanto seus olhos se encontraram brevemente. Ela colocou a refeição dele na bandeja sem comentários, seu olhar cuidadosamente evitando o crucifixo de madeira que ainda pendia visivelmente ao redor de seu pescoço. Jonathan agradeceu educadamente, mas ela já havia passado para o próximo passageiro sem reconhecer suas palavras. A refeição passou sem mais incidentes, os passageiros terminando lentamente sua comida enquanto o avião continuava sua jornada para o leste. Jonathan comeu silenciosamente, trocando ocasionalmente algumas palavras com Michael pelo corredor, mas principalmente perdido em pensamentos enquanto processava o início inesperado de sua jornada. Após o serviço de refeições estar concluído e as bandejas terem sido recolhidas, Jonathan pegou seu caderno e começou a escrever, sua caneta movendo-se constantemente pela página. Um passageiro voltando do banheiro notou e comentou com seu companheiro de assento ao retornar: ele provavelmente está escrevendo diálogos para a próxima temporada. Embora sua voz carregasse um tom de respeito, não de intromissão. 2 horas após o início do voo, a cabine havia se acomodado no ritmo tranquilo de uma longa jornada, a maioria dos passageiros trabalhando, lendo ou assistindo ao entretenimento de bordo. Jonathan guardou seu caderno e fechou os olhos, talvez descansando ou talvez em oração. A expressão pacífica em seu rosto poderia sugerir qualquer uma das duas coisas. Sarah apareceu ao lado de seu assento, inclinando-se ligeiramente para falar sem perturbar outros passageiros. Senhor Romy, o capitão gostaria de falar com você se tiver um momento, disse ela baixinho. Ele está fazendo uma pausa e perguntou se você poderia se juntar a ele brevemente perto do galley. Sua expressão sugeria que isso não era uma continuação do problema anterior, mas algo diferente. Jonathan abriu os olhos, uma centelha de surpresa cruzando seu rosto antes de assentir e desafivelar seu cinto de segurança. Claro, respondeu, levantando-se para seguir Sarah em direção à frente da cabine. Alguns olhares curiosos seguiram seu progresso, mas a maioria dos passageiros permaneceu absorta em suas próprias atividades. O capitão Wilson estava no pequeno espaço perto do galley, uma xícara de café na mão e uma expressão pensativa no rosto. Senhor Romy, obrigado por se juntar a mim, disse ele calorosamente, estendendo a mão. Queria falar com você em particular sobre o que aconteceu mais cedo. Sua maneira era profissional, mas genuína, sugerindo uma conversa pessoal em vez de oficial. Aprecio isso, capitão, respondeu Jonathan, apertando sua mão firmemente. E, por favor, me chame de Jonathan. Os dois homens ficaram no espaço relativamente privado na frente da cabine, sua conversa protegida da visão da maioria dos passageiros pela parede do galley. Jonathan, quero me desculpar pessoalmente pela sua experiência hoje, começou o capitão Wilson, sua voz baixa, mas sincera. O que aconteceu não reflete os valores ou políticas da nossa companhia aérea. Ele olhou brevemente para o galley onde Melissa estava trabalhando, depois de volta para Jonathan com uma expressão séria. Ações apropriadas serão tomadas, posso garantir isso. Jonathan assentiu com compreensão, mas respondeu com graça característica. Aprecio isso, mas não estou querendo causar problemas para ninguém, disse ele baixinho. Todos nós temos momentos em que nosso desconforto pessoal ou vieses afetam nossas ações. Sua resposta refletia a mesma compaixão que tornava sua interpretação de Jesus tão ressonante para tantos espectadores, uma capacidade de ver além da ofensa para a luta humana por baixo. A expressão do capitão Wilson suavizou-se ligeiramente, um novo respeito evidente em seus olhos. Isso é generoso da sua parte, reconheceu ele. Ainda assim, essa é uma importante oportunidade de aprendizado para nossa equipe. Ele fez uma pausa, parecendo considerar suas próximas palavras cuidadosamente antes de continuar. Sou fã do seu trabalho, a propósito.
Minha esposa e eu assistimos a cada episódio de The Chosen assim que é lançado. Um sorriso genuíno espalhou-se pelo rosto de Jonathan com essa conexão inesperada. Isso significa muito ouvir, obrigado, respondeu ele calorosamente. Colocamos tudo o que temos para tornar o programa o mais autêntico possível. A conversa mudou naturalmente para a série, com o Capitão Wilson compartilhando como ela impactara sua família e aprofundar a sua própria jornada de fé. Enquanto falavam, Melissa emergiu do galley, parando abruptamente ao ver Jonathan e o capitão em conversa. Sua expressão oscilou entre constrangimento e defensividade antes de ela se virar rapidamente e desaparecer de volta ao galley, claramente evitando qualquer interação com qualquer um dos homens. O capitão Wilson notou sua reação e suspirou levemente. Melissa está na companhia aérea há muitos anos, disse ele baixinho. Ela é, na verdade, uma excelente comissária em muitos aspectos, mas claramente, há algumas questões pessoais em jogo hoje. Seu tom sugeria preocupação em vez de condenação, um líder considerando como abordar melhor uma situação complexa com uma funcionária de longo prazo. Todos nós temos nossas lutas, respondeu Jonathan pensativamente. A fé pode ser um tema profundamente pessoal que traz emoções inesperadas. Sua resposta não era apenas educada, mas refletia uma genuína empatia, mesmo por alguém que o tratara desrespeitosamente. Certamente tive minha própria jornada com dúvida e crença ao longo dos anos. A conversa deles continuou por mais alguns minutos, abordando The Chosen a fé no mundo moderno e os desafios de viver as crenças autenticamente em espaços públicos. Havia uma facilidade entre eles que transcendia seu breve conhecimento, uma conexão formada por valores compartilhados, apesar de suas diferentes profissões e caminhos de vida. Quando a conversa terminou, o capitão Wilson olhou para seu relógio. Devo voltar para a cabine de comando, disse ele com um sorriso. Foi um prazer conversar com você, Jonathan. Espero que o resto do seu voo seja tranquilo. Ele estendeu a mão mais uma vez, adicionando, e obrigado pela sua graça em uma situação difícil. É um testemunho poderoso. Jonathan voltou ao seu assento, sentindo-se de alguma forma mais leve, apesar do confronto anterior, a conversa com o capitão Wilson proporcionando um momento inesperado de conexão em meio à tensão do dia. Ao se acomodar novamente, ele notou Michael olhando para ele questionadoramente do outro lado do corredor. Tudo bem? Perguntou Michael, preocupação evidente em sua expressão. Quando te chamam para falar com o capitão, geralmente não é um bom sinal. Sua tentativa de humor carregava uma genuína pergunta se isso era uma continuação da questão anterior ou algo novo. Jonathan sorriu tranquilizadoramente enquanto afivelava seu cinto de segurança. Tudo está bem, confirmou ele. O capitão só queria conversar sobre o que aconteceu mais cedo, e acontece que ele e sua esposa são fãs de The Chosen então acabamos falando sobre o programa. A simplicidade de sua explicação refletia sua falta de interesse em dramatizar a situação ou se vitimizar. Enquanto o voo continuava, uma mudança sutil ocorreu na atmosfera da cabine. Os passageiros que testemunharam o confronto pré-voo pareciam observar Melissa com olhos mais críticos, enquanto Jonathan recebia sorrisos ocasionais ou acenos de apoio enquanto as pessoas passavam por seu assento a caminho do banheiro. 3 horas após o início do voo, enquanto o avião cruzava o meio-oeste, Melissa parecia estar lutando mais visivelmente com as consequências de suas ações. Sua máscara profissional estava escorregando, revelando flashes de angústia enquanto ela se movia pela cabine cumprindo suas funções. Sarah parecia estar cobrindo por ela com mais frequência, lidando com pedidos de passageiros que normalmente caberiam à comissária-chefe. Jonathan notou essa dinâmica sutil, mas não fez comentários, simplesmente tratando ambas as comissárias com o mesmo respeito educado quando passavam por sua fileira. Sua atenção permaneceu principalmente em seu livro e caderno,
ocasionalmente olhando pela janela para a paisagem que passava muito abaixo. Enquanto o voo começava sua descida inicial em direção a Nova York, Melissa aproximou-se da fileira de Jonathan com visível relutância, uma prancheta na mão. Senhor Romy, começou ela, sua voz tensa, mas profissional, estamos oferecendo desembarque prioritário para nossos passageiros de primeira classe com conexões apertadas. Você precisa de assistência com um voo de conexão hoje? Não, obrigado, respondeu Jonathan com cortesia simples, encontrando seu olhar diretamente, mas sem desafio. Nova York é meu destino final hoje. A troca foi breve e funcional, mas algo em sua bondade consistente pareceu afetar Melissa, sua expressão oscilando com uma emoção que poderia ser vergonha antes de ela sentir e passar para a próxima fileira. O avião pousou suavemente em JFK, taxiando até o portão enquanto os passageiros começavam a rotina familiar de reunir pertences e se preparar para desembarcar. Jonathan permaneceu sentado, sem pressa particular enquanto coletava seu caderno e livro, colocando-os cuidadosamente em sua bolsa de mão. Enquanto os passageiros da primeira classe começavam a se levantar e pegar seus itens dos compartimentos superiores, Melissa apareceu de repente ao lado do assento de Jonathan. Senhor Romy, disse ela baixinho, sua voz mal audível acima dos sons do desembarque, posso falar com você por um momento? Sua postura era tensa, seus olhos não encontrando completamente os dele enquanto fazia esse pedido inesperado. Jonathan olhou para cima com leve surpresa, mas assentiu, permanecendo em seu assento enquanto outros passageiros passavam por eles em direção à saída. Claro, respondeu ele, dando a ela sua total atenção apesar da atividade ao redor. Michael hesitou brevemente enquanto se preparava para sair, olhando entre Jonathan e Melissa com clara preocupação, mas o aceno tranquilizador de Jonathan o levou a continuar em direção à saída com um último sorriso de apoio. Quando a maioria dos passageiros havia desembarcado, deixando-os em relativa privacidade, Melissa respirou fundo e finalmente encontrou os olhos de Jonathan diretamente. Eu devo a você um pedido de desculpas, disse ela, sua voz mais firme do que momentos antes. Meu comportamento no início deste voo foi pouco profissional e desrespeitoso. Jonathan permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse sem interrupção, sua expressão aberta e atenta em vez de julgadora. O crucifixo de madeira ainda pendia visivelmente ao redor de seu pescoço, captando a luz da cabine enquanto ele se movia ligeiramente em seu assento para enfrentá-la mais diretamente. A verdade é, continuou Melissa após um momento, sua voz ficando ainda mais baixa, cresci em um lar religioso onde a fé era usada para controlar e envergonhar, em vez de amar. Suas mãos se torceram juntas enquanto falava, evidência física de seu desconforto com essa vulnerabilidade. Quando vi sua cruz, isso desencadeou algo em mim que pensei ter superado há anos. A compreensão brilhou nos olhos de Jonathan, a compaixão substituindo qualquer ofensa remanescente que ele pudesse ter sentido. Obrigado por me contar isso, disse ele gentilmente. A fé nunca deve ser usada como arma ou para ferir os outros. Isso vai contra tudo que Jesus ensinou e defendeu. Melissa assentiu levemente, um toque de umidade aparecendo em seus olhos, embora ela piscasse rapidamente. Observar como você respondeu, com paciência em vez de raiva, com respeito em vez de defensividade, me fez perceber que eu estava fazendo exatamente o que ressentia do meu passado. Ela fez uma pausa, recompondo-se. Estava impondo meus problemas em você, e isso não foi justo ou profissional. Todos nós carregamos feridas do passado, respondeu Jonathan pensativamente. O desafio é reconhecer quando elas estão afetando nossas ações presentes. Suas palavras não continham julgamento, apenas uma sabedoria que parecia transcender a situação específica que estavam discutindo. Aprecio sua coragem em reconhecer isso. Não é uma coisa fácil de fazer. A postura de Melissa relaxou ligeiramente com sua resposta, parte da defensividade rígida deixando sua linguagem corporal.
Já assisti a alguns episódios do seu programa, na verdade, admitiu ela, um leve sorriso aparecendo brevemente. Minha irmã é uma grande fã e continua me dizendo que eu deveria dar uma chance. Após hoje, acho que talvez eu vá. Jonathan sorriu calorosamente com essa virada inesperada na conversa. Espero que você encontre algo significativo nisso se o fizer, disse ele sinceramente. Tentamos retratar Jesus como totalmente humano, bem como divino, alguém que entende nossas lutas porque ele mesmo as experimentou. Acho que foi isso que me surpreendeu hoje, respondeu Melissa pensativamente. Você poderia ter feito uma cena, me denunciado, exigido um pedido de desculpas na frente de todos. Em vez disso, você apenas respondeu com dignidade. Ela balançou a cabeça levemente, como se ainda estivesse processando essa realização. Isso me fez questionar minhas próprias suposições sobre pessoas de fé. Os últimos passageiros estavam deixando o avião agora, a tripulação da cabine se preparando para o próximo voo enquanto Jonathan e Melissa continuavam sua conversa na seção de primeira classe cada vez mais vazia. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar, disse Jonathan, sua expressão pensativa. Viver a fé autenticamente é muito mais poderoso do que apenas falar sobre ela. Sua mão moveu-se inconscientemente para tocar o crucifixo de madeira, o simples gesto refletindo a profundidade de significado que ele carregava para ele. Estou com esta companhia aérea há 17 anos, disse Melissa após um momento de reflexão. Durante todo esse tempo, sempre me orgulhei de ser profissional e justa com cada passageiro. Ela balançou a cabeça levemente, genuíno arrependimento evidente em sua expressão. Hoje me fez perceber que ainda tenho pontos cegos que preciso abordar. Jonathan assentiu com compreensão. Todos nós temos pontos cegos, eu certamente tenho, admitiu ele com uma honestidade desarmante. O importante é estar disposto a reconhecê-los quando nos são apontados. Suas palavras não carregavam nenhum traço de superioridade ou julgamento, apenas a genuína humildade que caracterizara sua resposta durante todo o confronto. Uma equipe de limpeza apareceu na frente do avião, hesitando ao ver a conversa em andamento na cabine de primeira classe. Melissa olhou para eles e depois de volta para Jonathan. Devo deixá-lo ir, disse ela, endireitando sua postura ligeiramente enquanto seu comportamento profissional se reafirmava. Obrigada pela sua compreensão hoje. Foi mais do que eu merecia. Antes de eu ir, disse Jonathan, alcançando sua bolsa e tirando um pequeno cartão, gostaria de te dar isso. Ele entregou a ela o que parecia ser um cartão de visita com o logotipo de asterisco The Chosen asterisco impresso de um lado. Tem informações sobre onde assistir ao programa se você estiver interessada. Ele sorriu calorosamente enquanto ela aceitava o cartão. Sem pressão, claro, mas sua irmã pode gostar de assistir com você. Melissa olhou para o cartão, depois para Jonathan com genuína curiosidade substituindo sua defensividade anterior. Acho que gostaria disso, admitiu ela, guardando o cartão no bolso. E novamente, lamento verdadeiramente por como este voo começou. Seu pedido de desculpas tinha uma sinceridade que não estivera presente em suas comunicações anteriores, sugerindo que uma mudança real havia ocorrido durante sua conversa. Desculpas aceitas, respondeu Jonathan simplesmente enquanto se levantava e reunia sua bolsa de mão. Espero que você tenha um bom resto de dia, Melissa. Com um último sorriso, ele se dirigiu à saída, acenando educadamente para a equipe de limpeza que esperava enquanto ele passava por eles. Enquanto Jonathan caminhava pela ponte de embarque em direção ao terminal, ele sentiu uma mistura de emoções. A tensão remanescente do confronto, gratidão pela resolução inesperada e uma satisfação silenciosa por algo significativo ter emergido do que poderia ter sido simplesmente uma experiência de viagem desagradável. O crucifixo de madeira batia suavemente contra seu peito a cada passo, um lembrete físico da fé na qual ele se mantivera firme hoje. No terminal, vários passageiros do voo ainda estavam reunidos perto do portão,
incluindo Michael Shen e a mulher mais velha com cabelo grisalho que falará durante o confronto. Eles se aproximaram de Jonathan quando ele emergiu, expressões de apoio e curiosidade em seus rostos. Isso foi algo especial lá atrás, comentou Michael, acompanhando Jonathan. Nunca vi nada assim em um voo antes. Está tudo resolvido? Perguntou a mulher com genuína preocupação, apresentando-se como Dr. Eleanor Simons, uma professora aposentada de Chicago. O comportamento daquela comissária foi completamente inadequado. Sua indignação permanecia evidente, embora a calma de Jonathan parecesse ter um efeito moderador em sua reação. Sim, está tudo resolvido, assegurou Jonathan com um sorriso gentil. Na verdade, tivemos uma boa conversa depois que todos desembarcaram. Ele não elaborou sobre os detalhes pessoais que Melissa compartilhara, respeitando a vulnerabilidade que ela mostrará em sua conversa privada. Às vezes, momentos desafiadores levam a entendimentos inesperados. A doutora Simons parecia cética, mas impressionada com sua perspectiva positiva. Bem, você lidou com isso com uma graça notável, observou ela. Não são muitas pessoas que responderiam tão calmamente a serem destacadas assim. Suas palavras carregavam o peso de alguém que vira o suficiente da vida para apreciar demonstrações raras de caráter genuíno. Os três continuaram caminhando juntos em direção à retirada de bagagens. Sua conversa mudando naturalmente do incidente no avião para o trabalho de Jonathan em asterisco deixou em asterisco e suas várias razões para viajar para Nova York. O que começara como um confronto sobre fé transformará-se em uma conexão inesperada entre estranhos, unindo diferenças de origens e crenças por meio de uma experiência compartilhada. 2 dias depois, enquanto Jonathan se preparava para sua primeira entrevista na mídia em Nova York, seu telefone vibrou com uma notificação do Instagram. Ao abrir o aplicativo, ele encontrou uma nova mensagem em sua pasta de solicitações de um nome de usuário desconhecido. A foto do perfil era vaga, um pôr do sol em vez de uma pessoa, mas a mensagem imediatamente chamou sua atenção. Você provavelmente não se lembra de mim, mas fui sua comissária de bordo há 2 dias, continuava a mensagem. Queria que soubesse que assisti ao primeiro episódio de Asterisco The Chosen Asterisco com minha irmã ontem à noite. Fiquei surpresa com como isso me afetou, vendo Jesus retratado como alguém que entende as lutas humanas em vez de apenas julgá-las. Isso me deu muito o que pensar. Obrigada pela sua bondade no voo quando eu não mostrei nenhuma. Melissa. Jonathan ficou sentado por um momento, absorvendo o acompanhamento inesperado do que já havia sido um encontro significativo. Após considerar sua resposta, ele digitou uma resposta simples: obrigado por me contar, Melissa. Isso significa muito ouvir. Desejo tudo de melhor na sua jornada. Ele adicionou um emoji de coração e enviou a mensagem, um pequeno sorriso cruzando seu rosto enquanto considerava os efeitos em cascata que às vezes fluem de se manter firme na fé com convicção e compaixão. 3 semanas após aquele confronto inesperado no voo, Jonathan Romy subiu ao palco em Los Angeles, em um evento de mídia vibrante sobre asterisco The Chosen asterisco. A sala, repleta de corações ansiosos, pulsava com a expectativa de explorar como fé e narrativa se entrelaçam. Quando um espectador perguntou, com voz carregada de peso, como sua fé molda sua vida além do seu trabalho como ator, o silêncio caiu, e todos os olhares se voltaram para Jonathan. Seus dedos tocaram o crucifixo de madeira que repousava contra seu peito, um símbolo que, semanas antes, quase o colocou em um conflito, mas que agora brilhava como testemunho de sua jornada. Com um suspiro profundo, ele começou, a voz firme, mas carregada de calor humano: recentemente, alguém me desafiou por usar esta cruz em público. Não foi um questionamento leve, foi um momento de tensão, quase uma acusação. Por um instante, pensei em tirá-la, evitar o confronto. Mas algo maior me segurou, um chamado para permanecer fiel, não com arrogância, mas com a humildade que aprendi com Cristo. O público,
cativado, inclinou-se para a frente enquanto Jonathan narrava como um embate inicial se transformou em um diálogo que tocou a alma. Não discutimos quem estava certo, mas o que a fé significava para nós. Expliquei que esta cruz não é apenas um objeto, mas um lembrete do amor de Jesus, que acolhe e cura, nunca condena. Semanas depois, recebi uma mensagem. Essa pessoa começou a assistir *deixou em * e viu Jesus não como um juiz distante, mas como um amigo que caminha conosco em nossas dores. Sua voz suavizou, tingida de reverência. Aprendi que viver a fé não é sobre grandes gestos, mas sobre ser autêntico nos momentos difíceis, mostrando amor mesmo quando enfrentamos resistência. A sala irrompeu em aplausos, uma onda de emoção que ecoava o chamado católico para viver o amor de Cristo, especialmente em um Brasil onde a fé é tão vibrante, mas às vezes desafiada. No contexto brasileiro, onde as procissões de Nossa Senhora Aparecida e as festas de padroeiros unem comunidades, a história de Jonathan ressoa como um convite a sermos faróis de esperança. Ela me faz lembrar das palavras de São Pedro: estejam sempre prontos para dar uma explicação a qualquer um que lhes peça a razão de sua esperança, mas façam isso com gentileza e reverência. 1 Pedro 3:15. No Brasil, onde a hospitalidade e a solidariedade são traços culturais, essa mensagem é um chamado para vivermos nossa fé com coragem, mas também com o acolhimento que reflete o coração de Cristo. Refletindo sobre isso, percebo quantas vezes enfrentei situações em que esconder minha fé parecia mais fácil. No Brasil, onde o catolicismo está presente nas imagens de santos nas casas e nas orações antes das refeições, ainda há momentos em que expressar crenças pode gerar olhares ou comentários críticos. Já hesitei em fazer o sinal da cruz em público ou em falar sobre minha participação na missa em ambientes seculares. Mas a coragem silenciosa de Jonathan, que manteve seu crucifixo visível com humildade, me inspira a abraçar minha fé sem medo. No dia a dia, isso significa pequenos gestos: levar um terço no bolso, oferecer uma palavra de conforto a um colega ou participar ativamente da pastoral da minha paróquia. Esses atos, como Jonathan mostrou, são sementes que podem florescer em corações alheios. Outro aprendizado profundo é a compaixão de Jonathan por Melissa, a comissária que o desafiou. Ele não a viu como inimiga, mas como alguém com suas próprias feridas. No Brasil, onde a cultura do encontro é tão forte, pensemos nas novenas que reúnem vizinhos ou nas festas juninas que celebram a comunidade. Essa atitude me lembra que cada pessoa, mesmo a que discorda de nós, carrega a imagem de Deus. Quantas vezes julguei alguém por suas palavras duras sem tentar entender sua história? A história de Jonathan me desafia a ouvir mais, a responder com paciência, como fazemos ao rezar o terço em grupo, buscando união. Aplicar isso na vida pode ser tão simples quanto dialogar com um amigo que questiona a fé ou ajudar um estranho com um gesto de caridade, confiando que o amor de Cristo pode transformar até os corações mais fechados. A transformação de Melissa, que passou de uma postura defensiva a refletir sobre Jesus após assistir *deixou em *, mostra o poder de viver a fé com autenticidade. No Brasil, onde a espiritualidade católica está em cada esquina, nas capelinhas de quintal, nas romarias Aparecida, somos chamados a plantar sementes de esperança. Talvez seja convidando um parente afastado para a missa ou compartilhando uma história de fé nas redes sociais. Esses gestos, como Jonathan demonstrou, podem abrir portas para que outros reencontrem Cristo, especialmente em um país onde muitos se distanciaram da igreja por experiências negativas. Enquanto medito sobre essa história, perguntas ecoam em minha alma. Quando deixei o medo me impedir de expressar minha fé? Como posso, no meu cotidiano, refletir o amor de Cristo com coragem e bondade? No Brasil, onde a fé é um pilar cultural, somos chamados a ser como Jonathan, firmes, mas gentis, testemunhando o Evangelho com ações que falam mais alto que palavras. Que possamos, como ele, confiar que Deus transforma até os encontros mais improváveis em momentos de graça, guiados pelo exemplo de Maria, nossa mãe,
que sempre nos leva a seu filho. Se essa história acendeu uma faísca de inspiração em você, deixe um like para espalhar essa luz de fé. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que coragem e amor podem mudar vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que nos aproxima de Cristo. Nos comentários, escreva luz se você já viveu um momento em que sua fé foi testada, ou deixe o poder da fé para mostrar que acredita no poder dos pequenos gestos. Juntos, vamos construir uma comunidade de esperança e partilha. Sua participação é o que faz a diferença.